E saímos do período colonial, vamos aqui para a seção período imperial. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente parou na Revolução Cabana, vamos para os 2 ataques à Vila da Vigia. No final de maio de 1835, um grupo de homens armados com terçados e facas, liderados por Bento Ferrão, assaltou o trem de guerra à noite. Trem de guerra? Onde fica o trem de guerra aqui? Se eu não me engano, o trem de guerra está aqui no canto. Vou fazer um vídeo lá daqui a pouco, vou mostrar esse trem de guerra. O prédio servia de casa ao juiz de paz João de Souza Ataíde, de onde foram levados os armamentos da guarda. Aí pela manhã, em frente ao Paço, sede da Câmara, fazendo pontaria para a sala onde estavam os vereadores. Bento entrou e declarou depostas às autoridades. Eles se retiraram ao longo, recorreram ao comandante das Guardas Nacionais, tenente-coronel Raimundo Antônio de Souza Álvares, que morava num sítio. Um plano foi preparado para expulsar os invasores. No dia 6 de junho, a guarda retornou ao trem de guerra e afastou os cabanos, que tomaram as matas em fuga. Bento Ferrão foi preso e mandado para um presídio. Autoridades reassumiram os cargos e a ordem pública voltou à normalidade. Mas o pior não demoraria a acontecer. Aí tem um prédio original do trem de guerra, demolido em 1990. Os cabanos reagiram imediatamente à derrota na Vigia. Reuniram na Vila Pinheiro e Coaraci e partiram cerca de 500 homens em canoas. Chegados a Porto Salvo, planejaram atacar a Vigia pelo rio e por terra ao mesmo tempo. Desembarcaram no Porto Pombal e invadiram a vila, saqueando comércios e casas, ocorrendo as primeiras mortes. Não foi fácil não. Em 23 de julho, encurralados no trem de guerra, vereadores e outras autoridades eram alvo de avanço dos cabanos. Agora liderados pelo ex-sargento Portilho. Em confronto com soldados legalistas, o juiz pediu trégua e os revolucionários suspenderam o fogo. Os vereadores saíram desarmados depois de terem lançado ao poço do trem de guerra toda a munição que lhe restava. Nos instantes seguintes houve-se fogo. Seguiu-se então uma descarga que deixou mortos e mutilados a agonizar, acabando por receberem a morte a golpes de terçados. Não é fácil não, hein? Ao todo foram mais de 70 mortos, entre as duas partes, ficando os corpos por cerca de 3 dias espalhados pelas ruas. Alguns foram enterrados em valas coletivas. Os cabanos sepultaram os seus dentro da igreja matriz. Os cabanos sepultaram os seus dentro da igreja matriz. Então, a Revolução Cabana em Vigia. Tem uma bala de canhão encontrada em escavações no Centro Histórico de Vigia. Olha só. Aqui alguns documentos. Aqui. Soerguimento da vila e o título de cidade. Os episódios da cabanagem na Vigia estremeceram a rotina da região. Após uma segunda reação com prisões e morte dos líderes cabanos, a população continuou sofrendo com a crise de abastecimento, recorrendo à proteção de embarcações da Marinha, atracadas próximo à vila de Itapuá. Frente da cidade de Vigia, à vista da vila de Itapuá. Ataques a navios ingleses que traziam suprimentos para Belém ocorreram no percurso, como no caso do Clio, assaltado na frente de Salinas por indígenas e caboclos. O único sobrevivente foi o marinheiro Alexandre Paton, resgatado na mata e levado para a Vigia, onde viu parte da carga saqueada por Clio sendo consumida pela população. Após mudança administrativa no Brasil, sob o reinado de Pedro II, as elites agrárias buscaram se reorganizar e encontrar estratégia de relação para garantir a continuação do poderio econômico. Concomitantemente, surgiram novas irmandades, sociedades recreativas, casas comerciais, jornais impressos e movimentos de letrados que contribuíram para o processo de soerguimento e desenvolvimento social. Vigia é elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial número 252, de 2 de outubro de 1854,
tendo como base economicamente a agricultura sistematizada. Tendo como base econômica a agricultura sistematizada. Barão de Guajará. O sistema de distribuição das semarias iniciado nos anos 1700 foi abolido após a independência, mas deixou o legado de poderes e privilégios aos herdeiros das terras, propiciando a dominância de uma classe economicamente desenvolvida e escravocrata, multiplicando demandas de trabalho nos engenhos, engenhocas, olarias e nas lavouras de cana-de-açúcar, café, algodão, cacau, mandioca e outras culturas. Segundo Antônio Baena, em 1939, Vigia tinha uma população... Essa aqui, ó, tinha uma população de 5.130 habitantes. Em 1842, de acordo com o relatório da presidência da província, havia 792 negros escravizados. Até 1881 somavam mais de 3.000. Vamos chegar lá no Barão de Guajará. Entre os principais proprietários de terras estava o Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará. Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, e a esposa Maria Vitória Pereira de Sherman, que em sociedade com Francisco Antônio Raiol compraram em 8 de julho de 1874 o engenho Santo Antônio da Campina, na região do rio Tauá, Pará. A compra incluía os negros escravizados em todas as feitorias, Casa Grande, olaria, moinho, senzala e capela, onde se produzia principalmente açúcar, aguardente, telhas, louças e tijolos. Mesmo com a abolição, a população negra permaneceu no entorno da fazenda, que ainda hoje apresenta vestígios estruturais do engenho, originando a Vila do Cacau, importante reduto cultural de matriz africana. Se a gente não fosse para lá, eu ia lá nessa vila lá, essa Vila Cacau. Não sei por onde fica, mas a gente descobri onde que fica. Vamos lá, vamos aqui. Aqui é o inventário de Pedro Raiol, pai do Barão de Guajará, morto durante a Revolução Cabana, ano 1846. Livro Motins Político, obra literária mais conhecida de Domingos Antônio Raiol. Edição publicada pela UFPA em 1970. Tijolos de furo e maciço, produtos similares aos fabricados na olaria do engenho Santo Antônio da Campina. Olha o tamanho desse tijolo aqui. O tamanho desse tijolo. Quem era Domingos Antônio Raiol? Nascido em Vigia no dia 4 de março de 1830, era filho de Arcângela Maria da Costa Raiol, herdeira de terras, e do comerciante Pedro Antônio Raiol, vereador de Vigia para o mandato de 1833 a 1836, porém morto durante o ataque cabano. Raiol estudou no Liceu Paraense, em Belém. Aos 24 anos formou-se pela Faculdade de Direito do Recife. De volta ao Pará, trabalhou como advogado no escritório de Visconde de Souza Franco, empreendendo a carreira de políticos. Tornou-se executivo do Império e homem de confiança do imperador Pedro II, que o nomeou presidente das províncias de Alagoas, Ceará e São Paulo. Foi eleito deputado provincial pelo Pará várias vezes, deputado-geral em 1869. Aos 53 anos, recebeu o título de Barão de Guajará. Autor de 7 livros, fundou a Academia Paraense de Letras em 1900 e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Faleceu em Belém no dia 27 de outubro de 1912, aos 82 anos. Aqui o solar, a residência do Barão de Guajará, no Centro Histórico de Belém, sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, fundado por ele. O Barão na memória de uma filha de escravos. Domingas Moraes foi entrevistada pelo Jornal Liberal de 14 de nove de 1976, quando já estava com mais de 100 anos. Ela revelou um pouco das experiências vividas junto à família Raiol. Na abolição, houve uma enorme festa aqui na Vigia. Lá na fazenda não aconteceu nada, porque o Barão não deixou. Em Belém, assistia a uma grande festa, era a chegada do filho do Barão, que vinha dos estudos na Europa. Olha só, na Europa. O Barão gostava de carimbó, porém não dançava, porque era dança de preto. Olha só, né? O Barão usava a fazenda para passar pequenas temporadas.
brigava constantemente pela qualidade da comida. Olha só, né? Aqui tem o Barão e Baronesa de Guajará, fonte Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Domingos Raiol. Tem epidemias e letrados, entre outros problemas sociais. A segunda metade do século XIX foi marcada pelos caos das epidemias de cólera, varíola, sarampo e febre amarela, que assolaram muitas vidas em praticamente toda a província. Até o vigário de Vigia, Padre Luiz Aragão, foi vitimado pela varíola em 1873, sendo sepultado na sacristia da Igreja Madre de Deus. O vigário, né, o Padre Luiz Aragão. Aí assim vai, né? Fatos da independência. Né? Olha, são vários os fatores que levaram ao ato simbólico de 7 de setembro de 1822, que efetivou o fim da era colonial brasileira para a instauração do Império do Brasil. Desde a chegada da família real portuguesa em 1808, uma série de mudanças ocorreram em favor do desenvolvimento comercial e econômico, aliados a medidas de modernização. Contudo, após a declaração da independência, houve conflitos em várias províncias, como a do Grão-Pará, a última a aderir em 15 de agosto de 1823. Na Vila de Vigia, a adesão oficial aconteceu 8 dias depois, solenizada pelo Senado da Câmara, formado por portugueses, cujo evento foi assistido pelos populares, vestido com os melhores trajes, no entorno do paço decorado com flores e tecidos, ao som da banda de música e de foguetes. Um pouco aí dos fatos da independência aqui em Vigia.